É com grande honra que convidamos à mesa o candidato a governador do estado de São Paulo, Wagner Farias, do Partido Comunista Brasileiro. Nós destacamos e agradecemos aqui a presença da doutora Ivete Senise Ferreira, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, doutora Talulá Carvalho, diretora da Mulher Advogada e conselheira seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, e também conselheiro seccional, doutor Marcelo Gatti Reis Lobo. Candidato, nós informamos que o senhor terá 20 minutos sem tolerância para falar sobre os seguintes assuntos: a indispensabilidade do advogado para a justiça, democratização do Poder Judiciário e do Ministério Público, eleições diretas, autonomia orçamentária, precatórios, litigiosidade do Poder Público, sistema carcerário e justiça estadual e pacto federativo. Aos 18 minutos, o senhor será avisado sobre seu tempo. O senhor terá mais 5 minutos para suas considerações finais sobre assuntos de sua livre escolha e aos 4 minutos será novamente avisado sobre seu tempo. Durante toda a explanação dos candidatos não será permitida a manifestação da plateia, não haverá debates e nem perguntas. Ao final da apresentação, cada candidato concederá uma entrevista ao vivo, será transmitida pelos sites das instituições. Para promover a apresentação do candidato Wagner Farias, com a palavra, juiz Jaime Martins de Oliveira Neto. Obrigado aqui ao mestre de cerimônias. Eu quero, uma vez mais, lembrar que este é um evento promovido em conjunto pela Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo, pela APAMARGES, Associação Paulista do Ministério Público, e pela Associação Paulista de Magistrados e pela APMP, Associação Paulista do Ministério Público. Aqui representada a MP por seu presidente, Felipe Locke, a OAB pelo Marcos da Costa e pela APAMARGES, nós aqui agora fazendo a apresentação do candidato. O candidato que terá a palavra pelo Partido Comunista Brasileiro, é natural de Caruaru, Pernambuco, servidor público municipal, iniciou sua vida política ainda na adolescência, quando participou da fundação de um grêmio estudantil. Em 2004, integrou o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, onde por 2 anos militou como acampado. Em 2005, filiou-se ao PCB e em 2010 foi candidato a vice-governador de São Paulo, na chapa de Igor Grabois, é isso? Igor Grabois. Muito bem. Eu quero também lembrar que todos os candidatos aqui, isso é importante destacar, até porque foi já referido, todos os candidatos aqui têm o mesmo tempo, não é? De maneira que a democratização nesse aspecto é bastante ampla. E eu devolvo, então, a palavra ao mestre de cerimônias. Convidamos à tribuna o candidato do Partido Comunista Brasileiro, Wagner Farias. Candidato, o senhor terá 20 minutos a partir de agora para apresentar as suas propostas, atendo-se exclusivamente aos temas da pauta. Por favor. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de desejar um bom dia a todas e todos. Para nós, enquanto representantes do programa que tem sido construído pelo PCB e um conjunto de organizações aliadas, é um prazer estar aqui presente, até porque cada vez mais os processos eleitorais têm sido extremamente restritivos à participação de todas as candidaturas e de todos os programas. Para nós, é uma oportunidade imensa de poder dialogar com os setores organizados da sociedade, com a classe trabalhadora, com aqueles que constroem, de fato, essa sociedade em que vivemos. Em relação aos pontos que nos foram apresentados, nós temos extrema relação de identidade com a maior parte deles. O que nós teríamos, talvez, seriam alguns elementos de debate e de propostas em relação ao método de como se constituem alguns desses elementos que foram destacados. Em relação à indispensabilidade do advogado para a justiça, eu acho que é muito claro que, com a população, com o conflito social que existe no Brasil, uma parcela significativa da população não tem acesso às mesmas condições
quando se trata de qualquer questão judicial. Uma vez que, apesar de ser colocado que houve uma grande distribuição de renda no Brasil, essa distribuição de renda não foi suficiente para possibilitar que a população tivesse acesso à justiça em mesmo grau de condições em todas as áreas do que envolve o judiciário. É de nossa concordância absoluta que é necessário que o Estado garanta as condições iguais para toda a população. E, para isso, se não se resolve o conflito social, para que se possa atingir esse objetivo, é fundamental que o Estado banque uma ampliação do sistema, por exemplo, da Defensoria Pública. A Defensoria Pública, que tem sido extremamente precarizada nos governos que se passaram nas últimas décadas, precisa ter um maior investimento, de maneira que garanta à população que não tem condições econômicas de ter acesso a uma representação jurídica de forma adequada e em condições para que o objetivo da justiça seja atendido. Então, garantir e apoiar a indispensabilidade do advogado para a justiça é um compromisso que nós assumimos veementemente diante dessa atividade e dos representantes aqui. Em relação à democratização do Poder Judiciário, do Ministério Público e as eleições diretas, nós temos um projeto que é a construção de a participação direta da população e da sociedade junto a todos os órgãos de decisão. Então, aqui no estado de São Paulo, o sistema de lista tríplice, por exemplo, é um dos critérios mais utilizados para que as categorias, os trabalhadores de determinado serviço público não tenham respeitadas as decisões através das eleições quando de representações. Como, por exemplo, foi utilizado aqui no caso do Ministério Público, no caso das universidades estaduais, é de praxe que o governo estadual, por exemplo, uma vez definida uma lista tríplice, invariavelmente escolha um dos menos votados como forma de não respeitar a decisão coletiva dos trabalhadores associados àquele serviço. Nesse sentido, nós defendemos a ampliação da democracia direta. É fundamental, não somente em se tratando do Poder Judiciário e do Ministério Público, que seja instituída critérios de eleição através da participação direta dos seus representados e daqueles que compõem cada um desses setores. Então, o segundo compromisso que a gente assume é de estar utilizando o nosso tempo de TV, o nosso tempo na internet, para também colocar como um dos elementos a necessidade de fortalecer os mecanismos de democracia direta, tanto junto ao Poder Judiciário quanto ao Ministério Público. Em relação à autonomia orçamentária, nós temos acordo pleno com essa demanda. É impossível ter uma justiça autônoma se os recursos financeiros não forem autônomos. É aí onde, através do controle financeiro, os partidos políticos ou os interesses pessoais de grupos financeiros se estabelecem como forma de intervenção e de controle sobre o judiciário e não a própria população a quem o judiciário atende. Nesse sentido, é necessário estabelecer completa autonomia orçamentária à Justiça, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público. Outro elemento que nós temos acordo pleno é em relação ao pagamento de precatórios. Desde a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal, os governos, seja em nível estadual ou federal, têm que priorizar o serviço de pagamento da dívida pública, sendo que, até hoje, jamais foi implementado uma auditoria dessa dívida. Nós temos tido a colaboração de um coletivo que é o pessoal da Auditoria Cidadã da Dívida, que aponta vários indícios a uma formação fraudulenta de parte dessa dívida, que esvazia o orçamento público, seja em nível estadual ou federal,
sem que seja confirmado qual de fato é o valor da dívida que ainda a sociedade brasileira possui através da sua representação de Estado. Então, nós temos defendido a suspensão imediata do pagamento da dívida pública, com uma profunda auditoria para avaliação e responsabilização da formação dessa dívida, de maneira que não seja priorizado o pagamento aos grandes grupos financeiros, mas sim àqueles que, de fato, tenham qualquer tipo de dívida perante o Estado, ou o Estado tenha qualquer tipo de dívida perante o cidadão brasileiro, a cidadã brasileira. Então, a partir dessa suspensão, nós acreditamos que os pagamentos de precatórios, principalmente das pessoas físicas, devem ser priorizados como forma de levar com que a justiça efetivamente seja feita, enquanto as pessoas ainda pleiteiam em vida, né? Então, nesse sentido, nós somos favoráveis à priorização do pagamento de precatórios, mas para isso é necessário aprofundar a responsabilidade e checar, de fato, o que ainda existe de uma dívida pública que pagamos há décadas. Em relação à litigiosidade do poder público, nós acreditamos que muitas vezes o poder público entra em processo de litígio com a justiça, não no sentido de constituir que a verdade apareça num determinado processo, mas sim como meio de postergar o pagamento, arrolar essa forma de pagamento, de maneira que ele possa atender outros interesses que não aqueles que de fato de responsabilidade do Estado. Então nós acreditamos que é necessário que o poder público crie mecanismos para reduzir a litigiosidade a partir do próprio Estado. Em relação ao sistema carcerário, nós vivemos um período no Estado de São Paulo onde a população carcerária cresce de forma absurda e os mecanismos de recuperação das pessoas que estiverem em cumprimento de regime de detenção não têm apontado para processos de recuperação desse cidadão para ser útil à sociedade. Segundo aspecto, a política estadual do sistema carcerário tem sido priorizada pelo governo do PSDB no sentido de apontar para a privatização do sistema carcerário, das penitenciárias, sejam através de parcerias públicas-privadas ou através de contratos de concessão. Nós somos completamente contrários a essa política, acreditamos que é necessário reverter a política de encarceramento em massas, constituindo e dando possibilidade ao Poder Judiciário de desenvolver um maior número de penas alternativas em relação ao encarceramento. Como forma não somente de reduzir o grave caso da superlotação das penitenciárias, mas também através de métodos que sejam de fato mais eficazes para a recuperação daquele que foi pego em práticas contrárias à lei. Em relação à Justiça Estadual e o Pacto Federativo, de ampliar a autonomia dos estados em relação à federação, nós temos uma opinião um tanto quanto contraditória ainda sobre esse ponto. Nós não temos certeza que o problema é do fortalecimento dos estados em relação à federação como uma solução em relação a isso. Por exemplo, nós do PCB acreditamos que é necessário acabar com o Senado, que seria uma representação estatal dos estados, mas que hoje, na verdade, é onde se alojam aqueles que são políticos de longa carreira, em outros termos, coronéis da política de várias regiões, e acreditamos que, dado a Constituição Federal, ele se torna hoje como uma Câmara desnecessária. Em contrapartida, nós acreditamos que é necessário constituir uma única Assembleia Popular, onde a representação se dê através da eleição de deputados federais e não do Senado. Então, nós defendemos o sistema unicameral
com maior participação direta da população sobre o controle dessa instituição. Em se tratando dos todos os pontos que estão citados aqui, aproveitando ainda o tempo que resta, gostaríamos de apresentar o seguinte aspecto. Nós acreditamos que esse modelo de democracia representativa, ele tem apontado os seus limites em relação ao atendimento não só da população como um todo, mas também dos setores organizados da sociedade. Nós temos defendido que os sinais que vieram das ruas a partir das últimas manifestações de junho para cá, apontam que é necessária e urgente a criação de mecanismos de democracia direta que respeite e que leve em consideração a formulação que vem dos conselhos de categorias, de órgãos representativos, não somente conselhos como a OAB, ou conselhos ligados aos magistrados, ou formas de representação outras, mas de todos os setores organizados da sociedade. É impossível que um governo queira discutir a relação do judiciário sem levar em contribuição direta na tomada de decisão as formulações que vêm daqueles que trabalham dentro desse setor. É impossível discutir a questão da educação pública sem que seja levada em consideração no aspecto não só consultivo, mas na deliberação das decisões, os trabalhadores do setor da educação. E assim para todos os demais setores. Nós acreditamos que isso seria a constituição de algo que nós denominamos poder popular. A ampliação dos espaços de decisão através dos setores da classe trabalhadora, de seus órgãos representativos, mas também da população que é atendida por esses serviços públicos, que a cada ano que se passa tem sido mais precarizado, tem sido mais se tornado em condições insalubres e precárias para desenvolvimento da ação do trabalhador e da trabalhadora. Outro elemento que nós temos defendido é que esse mecanismo de constituição de participação direta deve ser algo que não tenha a participação necessariamente dos setores financeiros e dos setores produtivos dos grandes monopólios. Acreditamos que o modelo que o PT tem aplicado nacionalmente, os conselhos tripartites, nas câmaras tripartites, onde participam Estado, trabalhadores e empresários, ela claramente favorece aos interesses dos setores monopolistas. E não por acaso. Nas campanhas eleitorais é possível perceber que é absurdamente contraditória você ter diversas campanhas em processo de disputa com uma desigualdade econômica cada vez mais gritante e absurda. Nossos principais concorrentes ao governo do Estado, por exemplo, têm orçamentos de gasto de campanha previsto para algo em torno de 90 milhões de reais. A candidatura do PSDB à reeleição recebeu um dos seus principais doadores de campanha são empresas citadas nas denúncias do cartel do metrô. As grandes empresas, os grandes grupos brasileiros, como Friboi, Camargo Correia e outras empresas ou grupos financeiros, são principais contribuidores e doadores das principais campanhas, como forma, ao nosso ver, de garantir a sua intervenção direta nas decisões do rumo da nação e do próprio Estado. Nós acreditamos que isso fere os princípios de isonomia, fere o princípio fundamental da democracia, porque ele coloca ao debate da campanha eleitoral condições exorbitantemente desiguais para que a população possa conhecer as propostas e decidir os melhores rumos de acordo com os programas partidários. A mídia também é outro fator que tem sido preocupantemente tem interferido diretamente na opinião pública,
também através do controle dos sinais de concessão pública. Hoje, 7 famílias dominam todas as grandes redes de mídia abertas. E se alega que qualquer tipo de controle social sobre a mídia seria uma forma de ferir o princípio da liberdade de expressão. Nós não entendemos assim, até porque a liberdade de expressão deveria ter como princípio fundamental a aceitação do contraditório. Nesta forma, o modelo de democracia representativa, ele se coloca não só no seu aspecto parlamentar ou jurídico, como um modelo que prioriza e claramente favorece aos interesses dos grandes grupos financeiros e não da classe trabalhadora como um todo. Para isso, acreditamos veementemente que é necessária uma reestruturação completa da nossa democracia, do nosso sistema representativo, através de um processo de reformulação política que só terá êxito se houver a participação direta dos setores que representam aqueles que de fato trabalham e que buscam construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, o que para nós é uma sociedade socialista. Eu não sei como que anda o meu tempo, só para 2 minutos antes das colocações finais. Antes de mais nada, a diferença da nossa candidatura para várias outras é que nós não estamos apresentando um programa fechado. Durante agora o processo de eleições, nós teremos um seminário semana que vem, onde estaremos aprofundando as linhas do que serão defendidas até o final da campanha. E queremos nos colocar à disposição de todos os organismos aqui representados a pautar e defender as reivindicações dos trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público, utilizando o pequeno espaço que nós temos nas grandes mídias, mas também o espaço cada vez maior que temos buscado através da internet, através de debates como estes e através da militância concreta nas ruas. Colocamos a nossa candidatura à disposição, querendo enviar algum representante para o nosso seminário. Deixamos o convite aberto. Não sendo possível por questões de agenda, aceitamos de bom grado qualquer tipo de contribuição ao nosso debate programático, com o princípio de, não seria diferente de uma candidatura comunista, que para nós, a sociedade brasileira, ela cada vez mais acirra os seus conflitos de classe. Tem gente que anda negando que existem divergências e contradições de classe por aí. Tem gente que acha que acabou. Nós temos certeza que isso é falso. A sociedade brasileira, cada vez mais, caminha por um processo onde essa gritante contradição social, onde no final dos anos 90, de cada R$100 de renda, os 1% mais ricos do Brasil ficavam com R$12. Este ano, esse mesmo 1% fica com R$20 de cada R$100 de renda. Distribuição de renda só entre a classe média, os pobres, os miseráveis e aqueles que estão abaixo da linha da miséria. Apertando o cerco sobre a classe média para que elas não vejam a perda de qualidade de vida. Através do endividamento se compensa o consumo de bens vitais. E os setores proletários, precarizados, políticas de arroxo salarial, para que se consiga migalhas para aqueles que estão abaixo da linha da miséria. Esse tipo de contradição... Está esgotado? O senhor tem 5 minutos a partir de agora para suas considerações finais. Perfeito. Sobre assuntos de sua livre escolha. Esse processo onde quem paga a forma de compensação social são os setores assalariados e a camada dos setores médios, isso precisa ser revertido. É impossível falar de distribuição de renda enquanto os maiores grupos
financeiros e industriais são financiados através do BNDES e do dinheiro do orçamento público para a formação de monopólios transnacionais. Nós acreditamos, então, que qualquer contribuição que venha dos setores representativos do Poder Judiciário e do Ministério Público serão bem-vindas, porque são dos setores que têm sido também atacados por essa política de característica neoliberal, que diminui o Estado na intervenção social, mas que garante o espaço do Estado apenas na intervenção e garantia dos lucros desses monopólios. Nesse sentido, então, reforçamos qualquer contribuição dos setores, como da OAB e dos demais conselhos do Poder Judiciário, serão bem-vindos a integrar o nosso programa de governo no debate que é o principal objetivo da nossa candidatura. O segundo aspecto é que nós não acreditamos que mudanças profundas estejam em disputa nessas eleições. Nós acreditamos que o poder econômico, o controle midiático, ele tenta resolver as eleições antes mesmo do pleito. E é dessa forma que a cobertura jornalística, que o processo de debates eleitorais em rádio e TV são feitos excluindo parte significativa das propostas que estão em disputa. Nesse sentido, saudamos mais uma vez essa iniciativa por acreditar que, pelo menos aqui, o princípio da isonomia tem sido atendido, assim como de outros setores que estivemos participando de debate, como no Sindicato dos Engenheiros, Sindicato dos Delegados da Polícia Civil do Estado de São Paulo, onde as condições têm sido equânimes e justas em relação a todos os concorrentes. Para finalizar a nossa participação, nós acreditamos que é necessário transformar radicalmente essa sociedade, mas que isso não se dará pela eleição de um iluminado ou de um grupo político como messias da sociedade brasileira. Nós defendemos que uma mudança profunda e radical só será possível através da participação direta da população e dos setores organizados. Nosso objetivo, portanto, nessa campanha, prioritariamente, não é o voto. Apesar de entender que o voto seja importante para sinalizar que as nossas propostas e que os nossos elementos estratégicos de debate têm achado consonância. O nosso principal objetivo nessa campanha é pautar os debates necessários para que possamos construir não só um Estado de São Paulo que atenda prioritariamente às necessidades da população, mas uma nação que tenha como preocupação principal a produção daquilo que é o mais básico e humano para as pessoas. O direito a morar, o direito a se alimentar, o direito a ter lazer, cultura e outras condições fundamentais. E não somente os interesses do lucro e os privilégios dos mais ricos. Mais uma vez, finalizando mesmo, em nome do Partido Comunista Brasileiro, nós agradecemos muito a todos os participantes por essa oportunidade de vir aqui e colocar alguns pontos em relação ao que nós temos defendido. Tem vários outros elementos que nós temos defendido também. Quem quiser conhecer mais pode acessar o www.redepoderpopular.org, onde lá temos mais detalhes sobre outras proposições. Obrigado, candidato. Agradecemos mais uma vez ao candidato Wagner Farias, do PCB, para promover o encerramento dessa apresentação. Com a palavra, juiz Jaime Martins de Oliveira Neto. Quero agradecer uma vez mais ao candidato Wagner Farias, do PCB, que aceitou o nosso convite e que veio aqui trazer o seu ponto de vista, o pensamento de seu partido a respeito de temas tão importantes para a Justiça, para a Ordem dos Advogados, para a PAMAGES, para o Ministério Público e para todas as demais carreiras, incluindo aí os servidores públicos. Quero fazer um registro da presença do ministro Sidney Sanches, ilustre membro da PAMAGES, hoje
presidente do Conselho Superior de Assuntos das Indústrias do Estado de São Paulo, que nos honra com sua presença. Também o doutor Alexandre Rolo, do Conselho Seccional da OAB. E agradecer mais uma vez todo o pessoal que cuidou durante alguns meses da organização deste evento, em nome da APAMARGES, da Ordem dos Advogados e da APMP. Quero mais uma vez registrar a importância desse evento, que é colocar na pauta dos candidatos o tema justiça. Daí porque o nosso material de divulgação conjunto, Compromisso com a Justiça, encontro com os candidatos ao governo de São Paulo, que teve início hoje, às 9 da manhã. Esse é o terceiro candidato que se apresenta, trazendo as suas propostas. E é muito importante, porque nós temos tido a oportunidade de identificar os pontos comuns, os pontos divergentes, próprios de uma democracia. Faço mais um registro. É muito feliz, estou muito feliz, e acho que é muito importante esse momento que nós vivemos, porque o país pode conviver abertamente com todos os pontos de vista. É um momento especial para o Brasil, para São Paulo e para estas entidades promotoras do evento. Então eu agradeço em nome de todos a participação de Wagner Farias, do PCB, encerrando mais este evento. Doutor Marcos, alguma palavra? Então, está encerrado este... Felipe? Sim, agora, e nós teremos ainda mais um, né, que é o do Paulo Scaff, do PMDB, que é o último do dia, que já está a caminho, próximo a chegar ao nosso auditório. Eu peço, então, a todos, né, que permaneçam para darmos sequência. E lembrando que está sendo transmitido ao vivo, não é? Nós estamos com essa transmissão nos sites das 3 entidades promotoras e que tudo será registrado e encaminhado aos mais de 300 mil integrantes destas entidades que fazem parte da carreira jurídica, dessa família jurídica, e que muito interessado em conhecer o que pensam os candidatos ao governo do Estado de São Paulo a respeito da justiça. Então, muito obrigado, está encerrado esta parte. Candidato, eu gostaria que o senhor fizesse um resumo aí da sua palestra com os temas relacionados à justiça. Olha, em primeiro lugar, a nossa apresentação aqui tem a ver com o compromisso de ouvir os setores organizados como forma não apenas consultiva, mas de participação na deliberação que tem a ver com cada atividade específica. Então nós acreditamos que existem pautas muito importantes defendidas pelos trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público, que devem sim ser pautadas durante o debate eleitoral, como por exemplo uma maior autonomia orçamentária por parte da Justiça, a necessidade de uma reestruturação do sistema carcerário sem que isso esteja pautado pela lógica do lucro, da privatização do sistema, mas sim de constituir um sistema penitenciário que não esteja apenas dentro de uma política de encarceramento em massa, utilizando-se, por exemplo, das penas alternativas e de investimento na área social como prevenção da criminalidade. Outro aspecto que a gente destacou é a necessidade de que conselhos e órgãos representativos, como a OAB, possam interferir e participar diretamente das decisões do Executivo, através de um processo de descentralização das decisões, o que para nós se dá através da constituição de mecanismos de democracia direta, que temos chamado de poder popular. Outro elemento que a gente debateu aqui é a necessidade de que o Estado garanta o acesso à justiça a toda a população, principalmente aqueles setores que hoje, economicamente, não têm a menor condição de ser representados efetivamente. Então, nós acreditamos que é necessário investir muito na Defensoria Pública, é necessário garantir a regionalização, inclusive, da Defensoria Pública, como forma de garantir condições iguais para a população mais pobre e precarizada por setores da classe trabalhadora. Em linhas gerais,
o que a gente pode dizer é que o nosso debate aqui foi muito importante, primeiro por estabelecer esse diálogo dentro de um espaço de democracia, onde as condições foram dadas iguais a todos os candidatos, diferentemente do que a grande mídia tem feito, onde privilegia algumas candidaturas, as candidaturas do poder econômico, em relação daquelas que têm propostas radicalmente opostas ao que está aí dado entre a dicotomia PT-PSDB com a suposta terceira via do PSB via Marina Silva e as candidaturas no Estado. Então, para nós foi muito importante estar aqui, poder contribuir no sentido de apresentar as nossas propostas, mas nos colocar também à disposição para ouvir os setores organizados e, se eleitos governantes do Estado de São Paulo, colocá-los efetivamente como participantes das tomadas de decisão. Candidato, para a TV OAB, o que o senhor achou dessa iniciativa da OAB? É a primeira vez que a classe abre espaço para receber os candidatos ao governo do Estado. O que o senhor achou disso? O senhor até estava reclamando pela falta de espaços semelhantes. Pois é, um espaço como esse tem que ser extremamente elogiado, porque, por exemplo, hoje nós vivemos um sistema eleitoral que cada vez mais é restritivo, onde, por exemplo, uma legislação que coloca da seguinte maneira: não é obrigatório convidar candidatos que não tenham representação parlamentar, isso vira, na verdade, a barreira para que eles não sejam convidados. Então, os debates de TV, nossa candidatura não consegue ir porque sequer somos convidados. Então, um espaço como esse aqui tem que ser extremamente valorizado, porque esse tipo de espaço atende de forma isonômica ao debate e à apresentação de todas as propostas que estão no pleito. Sem contar que é fundamental estar dialogando com aqueles que constroem o sistema judiciário hoje, mesmo sabendo que é necessário ainda muito para que a gente possa não ter condições de afirmar que é possível ter direito sem justiça. Nós precisamos construir um momento onde a gente construa os elementos fundamentais para que não haja direito sem justiça. Candidato, eu tenho uma pergunta aqui da APAMAGES. O senhor assume o compromisso de não cortar o orçamento do Poder Judiciário caso seja eleito? Claro que sim. Na verdade, o que nós temos defendido é, primeiro, que precisamos revisar a dívida pública estadual, ou seja, nós precisamos suspender o pagamento da dívida pública para realizar uma auditoria dela. Para se ter uma ideia, quase o equivalente ao pagamento de todos os serviços sociais do Estado hoje, um volume do mesmo montante é encaminhado para pagamento dos serviços da dívida estadual. Então, os setores como a justiça, como o judiciário, como outros serviços fundamentais, como saúde, educação, têm que ter respeitado todos os índices que devem ser atribuídos e repassados a esses setores. Então nós temos defendido que não haja corte em nenhum setor vital. O que nós temos que pagar, o que nós temos que cortar do pagamento nesse momento é o pagamento, a especulação e a agiotagem que existe em relação à dívida pública estadual. Com relação ao orçamento do Ministério Público? A mesma coisa. Tanto o Ministério Público precisa ter autonomia e respeito aos recursos que devem ser destinados, como o Poder Judiciário. Sem falar, por exemplo, das universidades públicas estaduais, por exemplo, onde também, assim como no Poder Judiciário, as verbas são cortadas muitas vezes pela metade. Então é necessário respeitar o orçamento, o destino dos recursos públicos para cada um desses setores vitais. E com relação à lista tríplice dos candidatos à Procuradoria do Ministério Público? Somos favoráveis ao fim da lista tríplice e completamente favoráveis à eleição direta dos representantes do Ministério Público através da categoria do Judiciário.